Muito boa noite, amigos. Estamos retornando com mais uma edição do nosso podcast RecCast, que é o podcast do Estúdio Recanto. Em mais uma noite fria aqui na Serra Gaúcha. Hoje, 1º de agosto, estamos começando com o pé... Não é com o pé direito, estamos começando, na verdade, com os dois pés, né? O negócio de começar com o pé direito é meio complicado. Eu prefiro que a gente comece com os dois pés firmes, né? Que é para não ter problema, e tocar a vida adiante, porque a esperança sempre é que cada mês que vira é um ciclo que está começando, recomeçando, e que a gente tenha cada vez mais, surjam mais possibilidades e que a gente tenha cada vez mais coragem, força para tocar a vida adiante. Como sempre, a gente traz convidados muito especiais aqui no nosso podcast. Essa noite não é diferente. Vamos conversar com nada mais, nada menos que um homem formado em gestão pública, gestão pública, e empresário, já foi só empresário, mas também já foi candidato a vereador, a prefeito e a deputado. Depois eu tenho curiosidade de saber, porque eu também já fui candidato a vereador. Depois eu quero saber aonde que ele arrumou tanta insistência para de vereador e para prefeito e de prefeito para deputado, que eu fui uma vez, não consegui de vereador e, olha, política, para mim, nunca mais, mas depois nós vamos falar sobre isso. E é também jornalista proprietário e é o diretor da TV Cidade, o Canal 14 da NET aqui em Farroupilha. Estamos recebendo aqui no Recanto o nosso parceiro aí eu sou desaforado, né, tio? Mas quem me põe nessas enrascadas é a Renata e o Joe. Eu trabalho com Glacir, na verdade, eu tô para receber uma demissão como abandono de trabalho, mas ainda não veio a carta de demissão por abandono de trabalho, e eu ainda vou entrevistar o chefe. Glacir Gomes, baita privilégio em tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite. Em carne e osso, mais osso do que carne. Mas com saúde, isso que é importante, né? Isso é que importa. Você é mais osso que carne, mais nervo que osso, isso aí é psicológico, né? Tudo certinho, Glacir? Tudo. Satisfação. Eu nem mereço tanta honra de participar de um programa já renomado. Esse programa é de número qual? Quantas vezes já gravaram? 17 vezes, 17. Olha aí. Então, é uma honra participar. Nós tivemos ainda algumas... na verdade, ele era no formato semanal, depois passou para quinzenal, e aí deu uma reduzida, né? Mas o privilégio é todo nosso, Glacir, porque essas histórias que tu tens para contar são histórias que só tu pode contar, né? Dessas tuas idas e voltas, o grande empresário da Dom Juan, o bancário, que eu não citei no começo, mas que tu também fosse bancário por um bom tempo, e aí chegasse na comunicação. Bueno, nós vamos começar a descobrir tudo isso. Tu és natural de Porto Alegre. Nascido e criado em Porto Alegre com estágio na Alvorada. Olha só. Saí de Porto Alegre quando eu tinha 30 anos, fui ser gerente no Bradesco em Triunfo. Te formasse primeiro para depois ir para o trabalho? Não, eu me formei na vida, né? Porque certo. Quando eu entrei no Bradesco com 19 anos, não tinha nada de informática, era tudo no papel. Então, às vezes, a gente ficava até às 10 horas da noite. E, nessa época, eu tinha terminado o ginásio e fui fazer o 2º grau. Na época, me inscrevi em contabilidade, né? Em função do banco, eu optei pela carreira e não terminei nem o 2º grau. Olha só. Eu terminei o 2º grau sendo... na política, ali inverte um pouco. Eu já me larguei como prefeito. Certo. Fiz 934 votos, depois fui para deputado, fiquei... Em Farroupilha, isso? Em Farroupilha. Aí virei suplente de deputado. Se eu tivesse matado 10, eu tinha assumido a cadeira, mas... Por pouco, então. Se matar um, parece que não dá nada, matar mais 9 é perigoso, né? Então, aí depois fui candidato a vereador, junto com mais 17 candidatos, e por causa de 200 votos não colocamos um na Câmara para ter um primeiro vereador do PV em Farroupilha. Mas um adversário que, segundo consta as histórias, foi derrotado por mim na campanha de prefeito. Nós tínhamos 7 partidos trabalhando na política há 3 anos, unidos para fazer uma terceira via. Então, nós procuramos várias pessoas para ser o candidato a prefeito.
E ninguém aceitou na época, né? Então, inclusive, a Glória Menegoto, vários nomes da cidade, com Paulinho das Quebradas, convidei nomes assim para impactar, para incomodar os caras, né? E ninguém quis ir para prefeito. E essa conversa de 7 partidos continuou. Para deputado, depois eu fui sozinho, né? E nunca pedi R$1 para a minha campanha, sempre foi dinheiro próprio, né? E poucos recursos, a minha campanha sempre foi um cartãozinho desse de visita. E, na época, um ex-prefeito, então, disse assim para os outros partidos, ó, vocês querem vir com o PMDB, venham, mas o PV não. Então, a gente tinha certeza que nós, em 7 partidos, ia botar 1 ou 2 vereadores na coligação que era possível, né? E daí acabamos ficando com 18 candidatos. Eu nunca procurei filiados, e sim possíveis candidatos, né? E a gente acumulou 18 bons candidatos, engenheiro, dentista, enfim, gente assim, de um currículo razoável, né? E todos com poucos votos, né? E eu, inclusive, fiz 187 votos. Eu vi que eu sou ruim de voto, abandonei a política, né? Mas eu, assim, na política, que eu tenho 3.000 e poucos votos, tem poucos cidadãos em Farroupilha que tentaram a política que chegaram nesse número, se somar toda a votação, né? Claro. Então, eu me dou por um vencedor também na política, né? Mas se esse ex-prefeito não tivesse tirado os partidos de nós, o que nós ia fazer? Nós combinamos entre nós. Nós temos 18 candidatos. Se nós eleger um dos nossos, é porque todos colaboraram. Então, todos serão vereadores por no mínimo 1 mês. O primeiro, quem fizesse mais votos, ficaria 3 meses, tira uma licença, dá para o primeiro, dá para o segundo, e assim por diante, né? Olha só. Então, o objetivo era formar um partido que tivesse que ler a lei orgânica, que soubesse os problemas do município, ou, enfim, que se interessasse da política, né? E nenhum político. O objetivo era mudar a política. Fazer uma maneira para o cidadão e não para o político de plantão, né? Me parece que é meio isso. A própria população, o eleitor hoje está procurando um pouco isso, né, Glacier? A ideia de colocar alguém que não esteja contaminado, eu acho que essa é a palavra mais certa, né? Alguém que ainda não foi picado pela mosca azul da vaidade, aquela mosquinha que tu quer, quando tu está no cargo, tu quer apenas a reeleição, não está muito afim de trabalhar ou mudar alguma coisa. Quando são projetos polêmicos, eles se eximem da votação, essas coisas todas. Ou quando eles querem trancar porque é de uma oposição, pedem visto aqui, pedem visto ali, não sei o que lá. Só para empurrar com a barriga, né? E vão trancando, né? E acabam trancando o andamento das coisas. Isso a gente vê em todas as esferas, não é só no município, né? Eu digo aqui, ali, lá. Aqui, Farroupilha, ali no Estado e lá em Brasília. Lá em Brasília. E tu sabes que eu, por exemplo, assim, eu não vou na Câmara de Vereadores porque acho que é uma chatice, né? E o povo também acha isso, tanto que as sessões normalmente são vazias. Exato. E os vereadores ficam bravos comigo porque eu digo que a Câmara é um teatro. Porque todos os prefeitos, na história recente, todos os governadores e todos os presidentes sempre ficam com a tal da base aliada. Isso. Então, não precisa Câmara de Vereadores, porque eles só vão dizer amém para o prefeito, para o governador e para o presidente. Então, eu acho que o vereador realmente tem que legislar e fiscalizar. Exato. Se ele não faz isso, ele não está fazendo o papel de vereador. Então, a Câmara é um teatro. Eu acho que para a saúde da democracia não é legal a unanimidade na Câmara quando o prefeito tem a base, o total. Primeiro porque os representantes do povo não estão representando o povo, eles estão a serviço do prefeito. Em segunda questão é que se o prefeito tem a maioria em oposição na Câmara e ele consegue aprovar, é porque os projetos são muito bons. Exatamente. É porque ele é muito competente, porque senão ele não vai aprovar. Então, quer dizer, eu acho que uma coisa desfaz a outra, né? Exato. Uma desfaz a outra. Se tu tem a maioria na Câmara, é aquela barbada, porque não adianta a oposição espernear, não adianta a oposição vir para o rádio, não adianta nada, porque na hora do voto está a maioria ali com o prefeito, não vai resolver nada. E às vezes está com o prefeito, porque tem cargos, tem indicações, tem benesses, né? É que o vereador indica cargo que são das secretarias tal, eu sei, a gente sabe bem como é que funciona isso. Mas isso são coisas que, infelizmente, Glacier, não sei se tu concorda ou não com essa minha posição, mas eu acho que os CCs da prefeitura, mesmo sendo CC indicação, tinham que ter um mínimo, um quesito mínimo para tu poder estar numa secretaria, por exemplo,
como é que tu é prefeito e me indica, porque eu sou do partido, ou um vereador X tem uma cota numa determinada secretaria, porque o secretário é do partido dele, ele vai lá e tem uma cota e ele indica, eu quero que o João vá lá para a Secretaria de Obras. Mas aí eu fiz curso, eu fiz curso para enfermagem, eu sou enfermeiro. Vou fazer o quê na Secretaria de Obras, tio? Aplicar injeção não dá nos buracos. Deve ser, né? Deve ser isso. Tá então, certo. e a gente vê muito isso, eu estou fazendo só esse Sim, exemplo. não, né? boa. Porque a gente sabe que, infelizmente, tanto vereadores que têm as cotas nas secretarias em função dos partidos coligados, quando há coligação na administração, é assim que funciona. É assim que funciona. Ninguém diz para ninguém. O vereador, o Glacir é vereador, ele não vai dizer que o João está na Secretaria de Saúde porque é cota dele, não. Ninguém diz isso. Mas isso é uma coisa que ainda bem que eu não me meto mais, já me meti uma vez e talvez eu tivesse feito isso, mas ia apanhar como porco roceiro. Não, mas é isso, quem fala a verdade não merece castigo. Não, mas é isso, eu acho que tu primeiro tinha que chegar e dizer, infelizmente ou felizmente a coisa funciona assim, são indicações e tal. Ainda tem alguns que são sensatos, né? Que, como muitos secretários que vão lá na Secretaria de Turismo, pegam pessoas que são da área ou que pelo menos conhecem um pouco daquele métier ali, né? Porque senão são pessoas... eu já vi na Secretaria de Turismo, por exemplo, pessoas de atividades totalmente diferentes que não condiz com aquilo ali, porque aquilo ali, tanto a Secretaria de Turismo quanto a obra, é meio como uma profissão. Claro. É um dom aquilo ali, tu tem que ter o dom para lidar com... Eu sempre digo que a Secretaria de Obras é a que mais apanha, né? Sim. Em qualquer cidade é a que mais apanha. É o que mais aparece. Porque é o nevrálgico de uma administração, é a Secretaria de Obras, né? Apareceu um buraco numa rua, pode ser um buraquinho bem pequenininho, mas a oposição já começa a botar a pilha. E os moradores querem o buraco tapado também. Lógico, né? não, Justo, e né? querem o bico de luz, e querem o poste de concreto, não querem o poste de madeira, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Bom, mas aí nós paramos lá ainda. Saindo de Porto Alegre. Quando tu fosse para o banco. Isso, Quantos anos de banco aí? Eu tenho um ciclo de 14 anos. Eu fiquei 14 anos no banco, 14 anos de fábrica de sapato, 14 anos de loja, 14 anos de loja de internet e 5 anos de política. Então, a política mudou. Não concluiu ainda. Não, esse está fora. E está no canal 14. O canal 14, tu vê, né? Essa eu nem tinha pensado. Né? E no canal 14 eu pretendo ficar até os 92 anos, quando eu vou morrer. Vou morrer dormindo, com 92, não abro mão. Essa é boa. Eu tenho dito que depois dos 80 eu estou liberado. Pode me chamar que eu estou para qualquer serviço lá no outro andar. Tu sabe que eu acho que eu vou mudar para 95, porque 9 mais 5 dá 14, né? Olha aí, pronto, fechou todo. Mas assim, eu saí de Porto Alegre e daí eu não pude estudar, né? E eu pulei ali, então tem que me puxar, senão eu começo a emendar. Sabe como é que é velho, né? Tu começa a contar a história e mistura tudo, né? Eu terminei o 2º grau. Então, na primeira campanha política, a candidata a prefeito. Eu estava fazendo o EJA, porque eu queria tirar um curso de corretor. Certo. Eu sempre pensei assim, quando eu me estabilizei, que eu parei de ser empresário mesmo, né, eu queria botar uma imobiliária. Então, para botar imobiliária, eu tinha que ter um Cresci. E como eu não tinha o 2º grau, eu tinha que fazer. Certo. E aí acabei fazendo o Cresci, né, e por uma perseguição política de justiça, eu fui tolhido dos meus documentos, todos os celulares, computador, e fui absolvido, né, aqui em Farroupilha, de 100% das 8 acusações que me armaram para mim, que o povo que está me ouvindo sabe o que foi, né? Sim. Então, isso eu gastei muito dinheiro, isso eu fui injustiçado, né? Mas isso diz que, se tiver justiça divina, quem fez o erro que vai pagar. Eu estou dormindo de consciência tranquila, né? E aí o sonho de ter a imobiliária, eu tinha já registro, tudo assim no computador, pastas e pastas da programação. Nós fizemos o curso de corretor em 4 amigos. Um tem uma imobiliária muito bem sucedida, outro está em Santa Catarina, muito bem sucedido, e um outro continuou os seus estudos e não foi, né? Certo. Mas eu tenho o curso de corretor desde 2015, e até hoje eu tenho a carteirinha, pago religiosamente, mas até hoje não vendi nenhum imóvel, então só me deu despesa, né? Mas continuo corretor. Mas ainda continuo corretor, não vou abrir mão. Porque eu acho que isso aí é um bom negócio, né? Tanto que tu vê quantos corretores que tem na cidade hoje, né?
voltando, de Triunfo, fiquei 2 anos, fui promovido para abrir a agência em Farroupilha. Eu tinha até cabelo na época, eu tenho foto que comprova isso, né? Em 85, 11 de dezembro de 85, data do município, abriu em Farroupilha o Bradesco e o Itaú no mesmo dia, graças ao SINHAC, que foi a Brasília, onde o banco que atendia o povo em geral era o Banrisul, que tinha filas, né? Então, a cidade estava num crescimento muito bom em 85. Ele foi a Osasco, em São Paulo, e o seu Amador Aguiar, presidente do banco, disse, não, pode ir lá na cidade anunciar que tu vai ter um banco na cidade, porque, na época, o Banco Central tinha dificuldade de dar a carta patente, porque eles queriam regular o mercado, né? Mas o presidente devia ter uma carta na manga, né? E viu o potencial da cidade, bancou a carta patente. O SINHAC veio, anunciou, e no dia abrimos o Bradesco e o Itaú no mesmo dia. E eu vim para cá 3 meses antes para procurar casa, na época não tinha nem onde morar. A cidade estava assim, com Grendene com 7.000 funcionários, aquela coisa toda. Eu fiquei 3 meses morando no Hotel Dom Francesco, hoje é outro nome, né? Nova Vicenza. E aí consegui um apartamento e trouxe a família daí, né? Certo. Mas eu ia ia quinta, ia sexta e voltava segunda. Ia aqui, Triunfo, né? Mas aí era perto, né? E aí fiquei 1 ano e pouco no banco. Em 3 meses queriam me transferir para Santa Rosa. Minha filha de 7 anos disse na mesa, pai, nós vamos se mudar de novo. Aquilo ali, eu disse, acho que não é o caminho, né? 1 ano depois queriam me mandar para Santa Maria. Daí eu disse assim, ó... Aí eu já tinha uma proposta de abrir uma fábrica de sapato, né? Daí eu disse para o meu diretor lá, olha, o assessor me manda embora que não vou para Santa Maria. Não vai dar certo. Não, tu tem que ir, não tem motivo para te demitir. O secretário do diretor disse, eu disse, não, mas me bota ele na linha aí que eu mando ele ver a vaca, né? Daí ele já vai me mandar embora. Daí não precisou me falar comigo, eles me demitiram, porque eu tinha fundo de garantia de 14 anos, eu ia lá abrir mão, né? Lógico. Aí peguei os troquinhos, comecei a fábrica, saí em 87, em 89 comprei o terreno, em 92 deixei de pagar o aluguel, em 95 o prédio estava pronto. E umas economias que a gente tinha. Só para quem está nos assistindo, que talvez possa não lembrar, é a Dom Juan? Dom Juan Calçados, uma marca registrada que eu vendi a marca depois de 5 anos que eu tinha fechado a fábrica. Olha só. É uma marca boa, né? Porque antes do filme, tudo, registrado no NPI em 88. Então, essas coisas eu sempre fui meio assim ligado por causa do banco. A gente aprende, né? Houve a história de uma. Aqui na cidade tem várias histórias de gente que botou um comércio, depois de 20 anos teve que trocar o nome, né? E o pessoal não dá muita bola para o nome, né? Não. Até o cria o nome fantasia e acha que aquilo ali não vai ter valor nenhum. Aí, quando tem valor, eles perdem, né? Daí tem que começar tudo de novo. Que coisa. Mas é uma história assim que eu acho que eu já fiz algumas coisas, né? Mas a minha menina dos olhos sempre foi a segurança em função do Proerd. Isso aí eu fiz um trabalho bacana na cidade, anonimamente. Entrei na política, ninguém conhecia o Glacir. Eu conhecia o Glacir, que botava a boca nos políticos, que comprava briga, né? Certo. Eu era meio Enéas na época, né? E eu não era careca na época ainda, depois que eu fiquei, né? Mas vai perguntando, João, senão eu fico falando. Não, é uma pena, não, mas é interessante que tu conte essas minúcias, porque esse posicionamento, geralmente a pessoa que ela é crítica, ela se afasta da mídia, ela não vai para a mídia, né? E tu fez o contrário, tu tem uma posição, tu é crítico e botou a cara a tapa, como você diz, literalmente, né? Eu fui para a mídia. mídia. Tem alguma coisa que te motivou em especial, assim, não, eu vou falar porque não estou aguentando mais? Não, é que assim, ó, eu sempre fui meio assim, advogado do diabo, né? Sempre fui meio do contra, meio assim, porque é uma vida de luta. Então, tu, quando desde pequeno vai lutando, tu adquire uma couraça que te protege, né? Isso. E então, assim, eu sempre enfrentei diretor do banco. Assim, se eu estava certo, eu dizia para os caras, mas isso aqui é assim, né? Tanto que esse diretor não gostou e queria me transferir para um outro diretor que me conhecia em Porto Alegre. Então, o outro me aceitou porque me conhecia. Esse que me quis me transferir não me conhecia. Claro. Trouxe ele, perdeu um bom aliado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, durante esses períodos, assim, eu vi que o partido... Eu só criei um partido político porque um prefeito... Um dia eu despedi o prefeito e o ônibus que eu pedi para nós fazer um QG móvel para a brigada em um lugar onde... Isso aqui já em Farroupilha? Já em Farroupilha,
A gente movimentou com a Receita Federal, movimentou com a promotoria, onde endossou o nosso pedido para a Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, para quem está nos assistindo e ouvindo, tem 1.000 ônibus apreendidos. O primeiro ônibus, a multa é 30 mil, a segunda é 40, daí o cara não bota mais para tirar o ônibus, né? Por causa dali do Foz do Iguaçu tem a fronteira, né? Isso. Então, lá tem 1.000 ônibus apreendidos. A própria Receita quer se livrar desses ônibus, né? E eu, sabendo disso, pedi um ônibus para fazer um QG móvel da brigada, com prisão, com um local em cima para ver. Então, festa de Caravaggio, Fenaquive, Intrai, qualquer festa, desloca o ônibus, bota lá e, né, tem ali uma... Ou até assim, pelas vezes que a polícia tem informação de que vai ter um assalto na cidade. Se nós estamos aqui tramando um assalto em Farroupilha, e a brigada tem essa informação, eles estacionam o ônibus no centro. Nós vamos continuar tentando assaltar Farroupilha? Claro. A gente não sabe quantos tem lá dentro. Claro que não. Né? Então, já seria uma segurança extra. Mas o principal, João, eu sempre lutei para tirar o jovem da rua, né? Pelo PROERD, que é um programa de resistência à droga e à violência, que o brigadiano vai na sala de aula, dá 10 aulas para a criança, e 92% dessas crianças que têm aula não vão para a droga. Isso existe uma pesquisa científica, deve ter umas 70 páginas, né, onde foi pesquisado 770 crianças, dos 10 aos 18 anos. Então, 9 anos depois que a criança fez o curso, né? Então, já é um adulto. Legal, né? 92% vai para a droga. Então, isso aí é uma coisa assim que não adianta tu botar um policial em cada esquina se tu não tratar a causa, que é o jovem, né? Que hoje a gente vê quantas pessoas revirando lixo, vendendo latinha. Por quê? Porque nós chegamos a fazer 3.000 crianças na cidade. Depois que um tal prefeito pegou e achou que não era bom, baixou para 1.000 e hoje não chega a 1.000 por ano. Então, hoje nós tínhamos que estar fazendo 3.000 formados por ano. Para você e os nossos ouvintes e telespectadores saberem, Farroupilha tem 30.000 crianças e pais formados. Caxias, que tem 10 vezes mais que nós de população, não chega a 15.000. Então, Farroupilha é um exemplo. Eu até postei um vídeo essa semana no qual... Formados, tu diz, pelo PROERD. Pelo PROERD. Programa de Resistência à Droga e à Violência. Olha só. Porque o policial ensina a criança a resistir à droga. Que é uma coisa assim, isso eu gosto de estender, porque é uma coisa que os políticos, os pais, as autoridades têm que comprar essa ideia. Com certeza. E por isso que eu bato muito nisso. Por exemplo, assim, eu tenho uma criança de 9 anos. Aí um coleguinha oferece para ela fumar uma maconha ou uma pedra ou uma droga. O que essa criança vai dizer para esse que ofereceu? Às vezes os pais, eu não saberia o que dizer, mas o brigadiano é treinado para dizer para ela o que ela tem, porque no dia seguinte ela vai sentar do lado dessa criança de novo. Então, assim, ela não pode dar uma resposta que desagrade a pessoa, né, quem ofereceu. Porque quem ofereceu já está treinado para isso. Lógico. E a criança recebe aquilo como uma coisa nova. Então, ela tem que sair bem. Porque no dia seguinte ela poderá ser o bullying, ou outras coisas mais, ou até apanhar às vezes, né? Então, a criança tem que dizer, tipo assim, não, eu te respeito pelo que tu faz, mas eu tenho o direito de não usar isso aí. E fica amigo, entendeu? Mas dá o não para ficar livre, né? Com classe, não com classe, né? Então, isso aí, assim, é a menina dos olhos, né? E voltando para o ônibus, o que eu queria fazer? Com esse ônibus, quando a brigada não estivesse usando durante a semana, chega no salão paroquial, liga a internet, liga o Wi-Fi e vamos botar ali computadores na época, não, a gente nem pensava em notebook na época, né? E vamos tirar as crianças da rua por um período. Vamos ensinar eles informática, que é a profissão do futuro, é mexer com essas coisas, né? Já naquela época nós pensava isso, né? E o ônibus veio. Daí o prefeito não se adonou do ônibus, porque o ônibus vem para a prefeitura. Ele não vem para a entidade que pediu, que é o Mocovi, que é o normal disso aí, né? Daí o prefeito disse, não, esse ônibus é meu, não vou te dar. O prefeito que tinha assumido em 2009, de nome Ademir Bareta. Não, o ônibus é meu. Daí um dia eu encontrei ele na rua e disse, prefeito, e o ônibus, o senhor não vai me dar um ônibus? Ele disse, não. Aí pegou, tirou a caneta do bolso e me mostrou a caneta, né? Porque eu disse para ele, se o senhor não me der ônibus, eu vou para a imprensa. Então, ele tirou a caneta e me mostrou. Então, eu entendi o quê? Ou que ele compra a imprensa, ou quem manda é ele. Aí, naquele momento, eu criei um partido político. Porque eu vi que
O partido político é a única coisa que resolve as situações de uma cidade. Que para tu poder estar lá tem que ser pela política, senão tu não vai estar. Né? Não tem poder. Mas aí, voltando ao porquê da TV, eu vi que a imprensa tem mais poder que os políticos. Então, eu fechei o partido em 2016, depois da catástrofe do meu 187 votos, né? E botei um vídeo, inclusive, que está até hoje, quem procurar Glacir Gomes no YouTube, vai achar um vídeo meu que eu postei, onde eu digo que eu nunca mais serei candidato a vereador, vice-prefeito, prefeito ou deputado em Farroupilha. Certo. Pode até que em outro lugar seja. Mas bom, aí eu não sei se eu vou me mudar, né? Mas eu acho que não, as raízes estão muito profundas, né? E mas, daí, João... Mas só para nós, essa ideia do ônibus é uma ideia muito interessante. Como que tu juntou forças? Tu convenceu quem para poder ganhar o ônibus, no caso? Foi o próprio prefeito que trouxe? Não. Eu juntei 6 pessoas, comigo 7, nós somos na Receita Federal. E aí falamos com o chefe da Receita Federal, ele disse, não, o ônibus tem sobrando, mas aí o que nós podemos fazer? Daí, na época, ele tinha necessidade de depósito de coisas apreendidas, e o prefeito era o Pascoal, e daí o Pascoal disse, não, mas lugar nós temos. Daí fizeram uma parceria, a Receita Federal já de imediato deu 2 ou 3 carros, deu um monte de coisas apreendidas, e em troca do depósito na cidade, para desovar o depósito da Receita, porque eles não tinham mais onde botar. É muita apreensão da Receita, né? Não só lá em Foz, mas como nas vias. Isso. Então, foi um bom negócio de imediato. E ele disse, não, me faz um ofício que eu vou conseguir o ônibus. Daí nós fizemos o ofício para ele, o ônibus não veio, eu cobrei. Ele disse, não, pede mais um aval da promotoria. A promotoria endossou, mandou e o ônibus veio. E o prefeito não deu. Mas aí, voltando para o porquê da TV... Mas né? aí já era outro prefeito ou era o mesmo? Claro, né? O Pascoal fez o sucessor, né? Que chama-se Ademir Bareta. Certo. E daí ele não me deu o ônibus, eu criei o partido. Em um ano eu montei o partido com 24 filiados e 3 candidatos a vereador. Ele conseguiu convencer a sair do PV. O outro não, e o outro não. Fiquei com eu como prefeito e 2 candidatos a vereadores. Enfrentamos um homem de 30 anos de política, que era o Ademir Bareta, e um jovem de 9.000 partos, que era uma mentira, médico nenhum faz 9.000 partos numa carreira, né? Mas nós demoramos para fazer a conta, né? Mas daí ele foi prefeito, né? E casualmente... 9.000 partos é uns quantos anos? Não me imagina, não tinha que ter mais nenhum médico fazendo parto na cidade, né? Mas ele vendeu essa história e se elegeu. Então, eu ajudei a eleger esse prefeito e depois ajudei a pedir o impeachment dele. Eu sou o primeiro cidadão comum farroupilense a pedir o impeachment de um prefeito. Olha só. E, em seguida, entrou a OAB, e casualmente, a da OAB que entrou depois correu mais rápido que a minha. Né? Por que será? Né? Eu acho que eles ficaram com medo. Vou dar o impeachment para esse rapaz aí, ele vai querer ser prefeito. Ele vai né? ser prefeito. Mas eu já não queria mais, porque eu já estava noutra vibe. Né? Sim. E daí, João, só para te completar essa que tu me perguntou, por que da TV, porque eu vi que a mídia é mais forte que um partido político. Então, eu não uso a TV hoje como eu poderia usar. Né? Certo. Eu procuro fazer, ao longo desses 6 anos, uma boa TV. Tu, como apresentador, já sentiu lá como é que é, a liberdade que o apresentador tem de trazer qualquer um, inclusive tu trouxe gente dessa administração, né? Para ser entrevistados. Né? E, inclusive, ex-prefeito... Totalmente apartidário. Né? Não, lá é assim, ó, vai que determinadas pessoas que for convidadas, se eu souber, eu não vou estar lá para receber, né? Sim. Mas aí é iniciativa minha, né? Mas o tapete vermelho é para todos. Mas quando eu convido, o tapete é vermelho. Quando a pessoa se convida, ele corre o risco de sentar na mesa do programa Cartas na Mesa. É comigo também. Mas faz tempo que eu não gravo esse programa, né? Que maravilha. O Pedro Pedroso, por exemplo, eu entrevistei ele no Cartas na Mesa, então prefeito de Farroupilha. Mas, assim, dentro de uma categoria, vou, né? Claro. Tu também entrevistou ele, tu viu que a gente tem um bom... Eu recebi ele lá no dia, né? Exatamente. Então, é assim, ó, tem políticos que, mesmo sendo de oposição ou de contrário às minhas ideias na época, eu tenho o maior respeito. Por quê? Porque eles me respeitaram, né? Sem dúvida. Agora, quem não respeita não merece respeito. Não, eu acho que é por aí. Na verdade, a gente sempre... Por exemplo, em todos que eu entrevistei lá no Olho no Olho, que é o programa que eu tenho lá no Canal 14, na TV Cidade, com o Glacier, todos foi porque, dentro da proposta do programa, teria alguma coisa a oferecer, independente do cargo que exerceu, ou quem foi. Alguns, como tu diz,
Não é tudo, não é aquele meu amigo, não, mas é uma pessoa que eu acho importante falar porque tem histórias para contar. Então a gente vai convidar, né? Claro. E vai continuar convidando. Então, quer dizer, aqui, por exemplo, a Renata e o Joe convidam pessoas que eu às vezes não sei. Eu chego aqui, não, por exemplo, hoje o Glacir, se eu soubesse, podia, né, ter. Mas tu não sabia que era eu? Eu podia ter trazido o currículo, então. Falar nisso, nós temos a Voz do Além, que já deixou de ser do Além faz tempo, né? Que é a Renata, nós estamos com interatividade, né? Sim. É ao vivo interativo, o pessoal faz perguntas. E aí, se tu não tiver, ou se tu não quiser responder alguma pergunta que respondo possa qualquer vir, coisa, inclusive de fica cunho tranquilo, sexual. fica à vontade. E essa é uma pergunta curiosa. Eu acho que bom. alguém vai com certeza, o que é o que é bissexual para ti? Né? Não, Daqui a pouco, não, mas não responde. Posso responder? Não, ainda não. Boa noite, Não, eu sou boa bi, eu noite. falei, eu não falei bissexual. Eu sou bipai, eu tenho 2 filhas. Explicado. Está explicado. Então, boa noite. A gente já está aqui no ar, já fazem 20 minutos. Tudo isso? Então, a gente já... desculpa, a minha voz do além aqui no meu ouvido já me xingou. 33 minutos, Como o Renato. tempo passa, né? E o pessoal está entrando devagar, então podem mandar seus comentários, podem fazer suas perguntas, podem mandar aqui que o Glacir vai responder sem censuras. Tem o Márcio Gomes, já mandou um boa noite, gurizada. Olha aí. O Márcio Gomes é um conterrâneo meu que me descobriu aqui em Farroupilha, mas ele... Como é que são as coisas, né? Ele foi em Santa Rosa, num amigo comum nosso. Que legal. Aí chegou lá conversando com essa família, eu não sei por que cargas d'água, estavam falando em algum bandido, lembraram do Cabo João? Não, Cabo João não é bandido. Cabo João tem história. Né? E aí veio nosso, não, mas o Cabo João está em Farroupilha. E aí o Márcio Gomes ele não é teu parente porque ele é de Alegrete, então eu suponho que ele não seja tão próximo, ele é dos Gomes rico, né? Não, ele é dono da Ferragem Farroupilha, quer dizer, ele é que nem tu, é dos Gomes ricos. Não, eu sou dos Gomes pobres. E hoje fui lá fazer uma visita para ele, grande Márcio, obrigado pela parceria aí, tia. De onde é que é o Márcio? Aqui em Farroupilha? Ele é de Alegrete, mas mora aqui em Farroupilha. E trabalha onde? Ele é o homem da Ferragem Farroupilha. Ali na Pedro Grandelli. Ali. Conheço ele. Eu não sabia que ele era Gomes. Aquilo ali é mais ou menos como mala de mascate, né? Sim. Não tem o que tu pense que não vá ter, que não tenha mesmo. Né? Ele começou no bairro 1º de Maio, né? No 1º de Maio. Eu conheço a história dele. Olha só que legal. Eu não conheço, porque na verdade eu conheço ele lá do Alegrete, quando nós era guri de CTG, de Invernada de Dança e coisa. E aí agora fui descobrir aqui que o homem é da Ferragem. Eu não sabia que ele era Gomes. Ele atende muito bem. E eu venho faz tempo protelando a compra de um... Sabe aqueles discos que dá para fazer... Lá tem também. Que dá para fazer de tudo um pouco ali, inclusive paeja, né? Paeja, bife, aquela coisa toda. E eu agora acho que achei alguém que capaz de até me fazer um presente, o que tu acha? Uai, é difícil. Se é dos teus Gomes, não tem presente? Não, eu sou meio mão aberta, né? Mas tem comerciante que não abre a mão, né? Nem no desconto. Né? E a gente tem um comentário também do Mário César Rolão. Opa. Grande amigo Cabo João. Olha Te aí. assistindo aqui do Alegrete Grande. Um abraço, meu amigo. Que maravilha. O Mário é um leiloeiro. Foi o primeiro leiloeiro em Alegrete. E é até hoje leiloeiro, né? É uma figura extraordinária porque ele conhece... todos, de tudo, né? Porque tu é leiloeiro, uma hora tu tá fazendo um leilão de gado, um remate, outra hora tu tá fazendo um leilão na cidade, outras coisas, e aí todas as pessoas, por incrível que pareça, quem vende, quem compra, procura como informação o leiloeiro, né? Para saber aquela coisa toda. Ah, mas a procedência, mas não sei o quê, e o valor, como é que vai estar? Então, ele é uma figura muito querida, não só um baita profissional, como muito querida lá em Alegrete. Um baita abraço. Mário, vô fresquinho, nasceu o neto dele agora esses dias, estava numa facerice, rapaz. Bonito isso. Estava numa facerice. Coisa boa, Mário. Um baita abraço, saúde para, acho que é neto, macho. Se for menina, da mesma forma, saúde e o carinho especial desse amigo velho de sempre aqui. Por enquanto é isso. Amém. O pessoal pode, então, participar na interatividade mandando alguma pergunta, alguma curiosidade, porque, afinal de contas, toda essa trajetória, né, Glacir, a gente fica se perguntando muitas vezes, mas
Outro dia eu trabalhava numa rádio lá em Santiago, antes de vir para Farroupilha, trabalhei 4 anos e meio, e um dia eu estava contando que quando eu estava em Goiás, quando eu estava não sei aonde, um ouvinte falou para um colega meu, mas falou meio de prosa informal, né? Mas esse cara aí, pelo jeito, ele não para em lugar nenhum, porque já teve tudo que foi lugar. É um cigano, né? É um nômade, né? Um nômade. E aí depois, outro dia, eu estava comentando, tem alguns lugares que na profissão do rádio a gente vai, experimenta, tem uma boita proposta, mas não dá certo, às vezes, né? Normal, E tu acaba saindo. Quando eu fui, por exemplo, para a RBS em Santa Catarina, em 95, estava uma maravilha, estava 100%. Eu era correspondente da CBN do Rio, e estava a 1000 pelo Brasil, trabalhando na Rede Peperi de comunicação em São Miguel do Oeste, e daqui a um pouco vem o 96 e a recessão, aquela do real. Sim. Quando, né? E aí, o que acontece? Enxuga a empresa, e o meu superior disse, João, eu estou te avisando porque sou teu amigo, tu veio para cá porque tu era meu amigo, porque eu te conheci e tal, e agora estou sendo teu amigo de novo. A empresa vai começar a liberar todo mundo que não é estagiário ou que não faz jornalismo ou que não é jornalista. Olha só. Os estagiários de jornalismo, os que fazem jornalismo ou os que são jornalistas, eles vão ficar por enquanto. Por enquanto, eles dizem assim. Então, como eu não era nenhum deles, né? E nem pretenso jornalista eu era, eu digo, bueno, então é hora de eu pegar minha sandalinha e voltar para Querência. Porque lá é sandália mesmo, né? Sim, sim. Tem o Márcio Gomes, mandou assim, que é para fazer lá na casa dele, a paella. E Glacir é meu cliente há anos. Eu devo a visita a ele com a ferragem Farroupilha. Olha aí, que joia, viu? Eu conheço bem ele. Que coisa boa. Comprei várias vezes dele. Temos em casa, como diz outro, né? Com certeza. Eu só não sabia que era parente, né? Tu vê, né? Mas aí que tá. E eu não imaginaria nunca, por mais que me dissesse que era de Alegrete, que era um antigo amigo nosso, de guri, né? De infância e tudo, né? E, bueno, aí essa atividade toda na política, eu falei brincando antes, mas é uma coisa séria, tia. Tu fosse o primeiro candidato a prefeito. Depois vereador. Não, depois deputado e depois vereador. O vereador foi por último. Eu inverti. Olha só. Normalmente tu vai para vereador, né? Isso. Eu já pensei grande, eu queria mandar na cidade. Né? Olha. E aí, ainda a tua vontade, tanto como deputado como vereador, dentro dessa tua ideia que tu falou antes, do projeto do... segurança, saúde, educação, as coisas básicas. A questão social, principalmente dos mais carentes e tal. Exatamente. Né? Porque assim, João, quando tu escolhe uma cidade para morar, por que tu escolhe? Tu escolhe porque ali tu vai ter uma qualidade de vida, né? Isso. E daí tu vê uma cidade que nem a nossa, que tem 300 milhões de orçamento por ano, 350 hoje, né? E tu tem 70 mil habitantes, e tu vê que as coisas ali não são feitas por incompetência ou por pagar muito aluguel, que o prefeito atual já diminuiu, né? Ou por ter muitos cargos de CC, né? Ou por gastar dinheiro em coisas que não deveria, né? Certo. Então tu fica indignado, porque tá faltando uma rua, tá faltando uma praça, tá faltando uma ciclovia na cidade, né? Qualidade de vida, uma pracinha boa que não tem, uma rua coberta nós não temos. Tu sabe que eu fiz uma brincadeira outro dia, nós vinha subindo ali na rua que é do Parque de Máquinas ali, antes de chegar na Júlio, né? Sim, sim. Tem um subidão ali. Um tobogã? Não, aquela rua é um horror. E aí eu disse assim, mas essa rua aqui era para ser o espelho, né? É a rua do lado da Secretaria de Obras. Essa aqui era a primeira a botar o asfalto para depois, né? Mas não, claro que isso aí são prioridades que a Secretaria ou que a administração define com seus pares e que a gente muitas vezes... Mas eu vejo assim, ela é uma rua curtinha, de umas 3 ou 4 quadras. Fácil de arrumar. Ela está no centro, ali tem acesso a empresas grandes, restaurante, que quase todo mundo, como os outros, vai almoçar lá. Galeto Feltrinha. Né? Exato. Então, ela era para ser uma das prioridades. Mas não é, João. Mas, infelizmente, não é como a gente pensa, né? Eu entrevistei o prefeito na quinta, passei todo fim de semana a entrevista dele. Na quinta agora, depois da FENAQUIV. Sim, até para fazer um balanço da FENAQUIV, mas aí a gente quer falar de tudo. Ele deu 45 minutos, né? E eu disse para ele, prefeito, a semana passada me mandaram um vídeo de um bueiro que estava ali há 3 anos, sem a tampa. Aí uma pessoa de noite passa ali, quebra uma perna, né? Sim. Aí fica naquelas filas de espera, né? A saúde também tá um pouco atrasada essas filas, né?
E aí me mandaram uma outra que, em plena Fenaquive, entre a Casa do Seu Colombo ali e a antiga funerária, na rota da Rômulo Noro com Júlio de Castilho, um lixedo, 2 metros de terra entre o cordão e o calçamento. Cara, eu posto no Face, né? Porque as pessoas me mandam, eu tenho um vídeo que eu digo, envie o seu vídeo para a TV Cidade, né? Reclamando e tal. Então, isso eu estou postando toda hora. A pessoa me manda o vídeo, eu não posto, eu estou sendo... O prefeito me comprou, né? Sim. Porque o grupo deles anuncia comigo, anuncia desde sempre, não é? Agora que eles são prefeito, né? Sim. E assim, ó, se a prefeitura botar dinheiro comigo ali para me anunciar das coisas que eles fazem, aí que eu vou mostrar as coisas, porque eu vou mostrar que eu não tenho preço, eu tenho valor. Né? E aí eu disse, prefeito, será que eu postei no Face isso? Não, eu vi, inclusive, me chamou a atenção porque eu fui olhar, é uma boca de lobo, né? Isso. E ela tem pasto grande, Claro, ela tem capim, macega, capim, quer dizer, a gente... Então não é de ontem, Tu né? vê de longe que aquilo ali faz muito tempo que está ali, né? 3 anos, e não é dessa administração. É um buraco, né? Caiu a grade e não arrumaram. Não, caiu nos roubos, né? Porque é ferro. Mas só que é o seguinte, eles continuam botando a grade em cima, mas só botam um cimentinho por cima. Daqui uns dias vai soltar, eles vão levar de novo. Aí numa entrevista com o secretário de obras, mas secretário, eu não sou pedreiro, mas não dá para fazer um negócio lá com ferro por baixo? Chumbado? Chumba forte, Qualquer um cara que de pouco conhecimento sabe que tem que chumbar, né? Lógico. Fazer uma base, né? uma estaca lá, né? Mas não, tu fica naquele nhenhenhê, né? Então, assim, em plena Fenaquive, né? No centro da cidade, eles não cuidam, como é que nós vamos trazer turista para cá? Daí a minha pergunta no Face é, será que o secretário, os vereadores não passam por ali para ver? Eles passam, mas não ligam. Então, assim, então alguém tem que mostrar essas coisas, né? Exatamente. Daí, no dia seguinte, eles vão lá e resolvem. Então, aí o prefeito disse para mim na entrevista, não precisava vocês fazer isso, né? Eu disse, prefeito. Mas aí eu perguntei para ele, é o secretário que é fraco ou o prefeito que não quer demitir? Eu tenho que perguntar, né? É o meu papel daí, né? Não, eu acho que a questão toda quando o prefeito, ou quem for, a gente está falando aqui, nós estamos falando de pessoas conhecidas. Claro. Né? Respeitando a pessoa. O secretário de obras é uma figura extraordinária, um ser humano extraordinário. Sim. Nós estamos falando da questão administrativa que não tem nada a ver. Acho que o prefeito Feltrin tem todas as melhores intenções do mundo, mas ao ponto de tu dizer assim, quando tu diz não precisava falar, não. É o contrário, a visão dele tem que ser o contrário. Eles é que não precisavam ter deixado chegar aí. Não, ele falou assim, não precisava deixar vocês falar para resolver, tinha que ser resolvido antes. Tinha que ter sido antes, ele concorda com isso. Sim, mas é lógico. E a gente sabe, né, João? A própria história do quebra-mola nem vamos falar, né? Nem vamos falar. Ficou mal, já vai lá, já diz, olha, vamos desmanchar, vamos terminar com esse quebra-mola e termina com o assunto, pronto. Aí até eu disse em off para ele, porque também esse assunto saiu e ele disse que isso aí é por conta da licitação. Isso. Ele não pode mandar arrumar o asfalto porque tem que ser uma licitação para asfalto e outra licitação para o quebra-mola. Para paralelepípedos, né? Então agora ele resolveu isso e ele disse que porque corre na cidade um boato daí, né? Que eu brinquei com ele em off depois, porque não deu tempo de perguntar tudo, né? Certo. Que o Clayton fez a mesma coisa na frente do bar do Bolacha. E ali, como decorreu muito tempo, eles botaram brita e alguns carros atolavam na caixa de brita. Né? Porque como é que vai sair da brita? Né? Então, patina não sai. Patina não sai, então teve que ser rebocado. Então eu disse, espera, prefeito, o senhor corre o risco de ganhar do Clayton nesse quebra-mola. Né? Ele disse que não, que agora vai resolvendo. Então, e aí continua o problema, porque na verdade teve licitação e não teve... Não, é que agora... Agora, na última, agora que teve, na anterior, aliás, na primeira ali, depois que resolveram, abriram licitação de novo, não teve empresa nenhuma que se manifestasse para fazer. Eu não sei, essa parte eu não sei. Então, esse é um problema que, por exemplo, eu acho que tem que ser muito claro. Abriu, não teve candidato, não teve ninguém se oferecendo, vai para a imprensa e diz, olha, vai demorar porque nós, né? Porque não temos, abrimos licitação e não teve ninguém que se propusesse a assumir a bronca. Então são coisas, eu acho que, mas essas são coisas ainda que dependem muito mais, elas estão dentro de uma situação estética da cidade, como tu falaste, como é que tu vai atrair o turismo, né? Elas estão dentro de uma necessidade, que é a questão, por exemplo, como é que tu vai, no centro da cidade, tu desce a Júlia ali para ir almoçar lá no Galeto,
se tu voltar de lá, se tu comeu mais ou menos bem, tu mistura o feijão com a massa em questão de segundos. A digestão está feita. Né? Tu mistura o feijão com a massa, se tu não for bom, facilita tu, né? João, isso faz mais de 30 anos que a cidade é assim. Se faz o calçamento, aí cria uma nova residência, a Corsan vai lá e abre, mas eles não usam o sapo aquele de bater, Exatamente. de compactar. Exatamente. Então, o que acontece? Aí baixa, fica um quebra-mola, invertido. É um horror, né? E a gente sempre fala entre amigos, né? Nos bares a gente resolve tudo, né? E a gente sempre diz assim, mas se cada prefeito pegasse uma rua de cada vez com uma equipe de 2 ou 3 funcionários, a cidade era um brinco. Porque tu vai em Lajeado, tu vai em Carlos Barbosa, em Garibaldi, não é isso. Por que Farroupilha tem que ser? Agora eu vou me meter no Claro, assunto. Deva. Eu sou bem mais nova, mas eu gosto de ouvir esses assuntos, porque eu gosto de ouvir a experiência, né? E se parar para analisar em relação às nossas ruas, são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. A Avenida Veneza sempre está horrível. Ali no Galeto sempre está horrível. Os buracos aqui na... Como é que é aqui que vai para Garibaldi? 853, 853, eu acho que é. Ali é horrível. Agora deu uma melhoradinha. É sempre nos mesmos lugares. Fácil de resolver seria. Fácil de resolver. Mas é que daí que tá. Tu tem que fazer uma coisa definitiva, não é um tapa-buraco para hoje, né? Não é uma tapeação, tem que fazer uma coisa bem feita. E aí é que está a questão, eu acho, que é uma questão de investimento, de planejamento. E aí, claro, mas a pergunta é, né, Renata? Se tem há tanto tempo isso, e os outros prefeitos passaram... Olha, eu me criei, eu morei no bairro São José, mas eu me criei lá no Medianeira, que é onde as minhas tias moram até hoje, minha avó morava. A vida inteira, desde que eu sou criança, passa para chegar lá na descidinha atrás ali da Colombo, naquele que começa a subir o morrinho sempre a mesma história. Na sempre. própria Ernesto Fetter, que é a principal Fetter. também. Eu conheço ali, eu tive a fábrica ali uma época também. Era assim, horrível. Então, por que Farroupilha é rica? É a 20ª economia do Estado, tem 477 atrás de nós. Nós não temos que se basear nas que estão atrás, temos que se basear nas que estão na frente, né? Então, é assim. Mas, João, até eu postei essa semana, que está correndo bastante, no tempo de Roma, eles faziam umas estradas que duraram até hoje. E nas de hoje não dura 2 meses, 3 meses, tem buraco. A culpa é dos engenheiros? Não é. A culpa é dos prefeitos que pegam 10%, 20% ou 30% do valor da licitação para fazer uma camadinha óssea. E quando eu digo isso, eu não estou acusando o prefeito local, o prefeito dali. Eu estou dizendo que isso é rotineiro em alguns... Né? E quando eu digo isso, não é para provocar o cidadão que está no cargo, é para provocar para as pessoas ter vergonha na cara e fazer o que é certo. Né? Então, assim, quando eu falo que o secretário de obras passa ali e não vê, eu não estou chamando o cidadão de ruim, Sim, não. Eu estou dizendo que o secretário ele é muito bem pago e não está fazendo o que tinha que fazer. Ele está sendo falho no cargo que ele executa. Então, é lógico que daí a gente não sabe do tamanho das demandas que ele atende, mas que pelo menos, né, diz, tal coisa. Eu acho que isso de tu ir para a mídia é muito melhor do que tu não responder, porque quando tu não responde parece que tu está... Quem cala consente? Não, parece que tu tem um certo medo de provocar e depois tu não fazer. Parece que é isso, né?